grande debate para você aqui no Expresso CNN. O presidente Jair Bolsonaro tem tomado decisões políticas alinhadas, vamos dizer assim, aos partidos do chamado Centrão. A mais recente foi a indicação do desembargador Cássio Nunes para o Supremo, que gerou duras críticas da chamada base aliada mais raiz e de alguns apoiadores. O tema de hoje é: a agenda política de Bolsonaro mudou? Os nossos debatedores são a advogada Priscila Pamela, de volta aqui. Pamela, de volta ao grande debate. Olá, Priscila, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito, comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutora. Boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, Caio, suas primeiras considerações, por favor. Claro. Bom, finalmente eu tenho a oportunidade de comentar a indicação do senhor Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. Mas eu faço isso ainda consternado pela imagem nauseante do afeto manifestado entre o presidente da República e o ministro petista do STF. No sábado, Jair Bolsonaro e Dias Toffoli foram flagrados aí numa intimidade constrangedora que precedeu uma reunião que sequer constava da agenda oficial de ambos. A pretexto de assistir a uma partida de futebol, o presidente passou horas na casa do ministro, junto com o senhor Davi Alcolumbre, líder do Centrão, interessado em violar a Constituição Federal para permanecer ilegalmente na presidência do Senado. É uma tristeza para o Brasil saber que o tempo livre de lazer do presidente da República é desfrutado em tão má companhia. Sobre o que foi conversado nesse encontro entre camaradas, a gente só pode especular. Mas as câmeras capturaram uma cena chocante, o abraço comprometedor entre Bolsonaro e Toffoli. Seria esse o tal abraço hétero ao qual sempre se referiu o presidente da República? Me pareceu mais um abraço cúmplice, coroado por aquele sorriso de quem se entende apenas pelo olhar. Mas, acima de tudo, foi um abraço antirrepublicano, fruto de uma amizade tão recente quanto indevida, pelo simples fato de que Dias Toffoli foi, e provavelmente ainda será, juiz de causas do interesse do presidente da República e da sua família. Como não lembrar da assistência judicial ao senador investigado Flávio Bolsonaro, que em 2019 viu o seu processo suspenso por meses por uma decisão monocrática do ministro Toffoli? E detalhe, para obter esse resultado favorável ao senador, o ministro do STF paralisou centenas de apurações sobre corrupção e lavagem de dinheiro originadas a partir de relatórios de inteligência financeira. Pessoal, o Poder Judiciário ele tem como uma das suas principais atribuições fiscalizar e julgar os excessos dos demais poderes. Por isso é tão aviltante ver o presidente do Senado e o presidente da República, em pleno final de semana, em trajes informais, confraternizando aos risos na casa de um ministro do STF, que deveria ter o compromisso com a imparcialidade. Aquele abraço carinhoso e indecoroso não é só um abraço de quem quer governar, é um abraço de quem quer ou de quem precisa se associar. Tanto que na sua live semanal, Bolsonaro declarou o seguinte sobre indicados ao STF. Tem que transitar em Brasília, conhecer gente do Supremo, do Parlamento. Essa afirmação simplesmente não procede. Os únicos critérios para ocupar a vaga no Supremo são notável saber jurídico e reputação ilibada. E é preferível que o candidato não conheça ninguém em Brasília. Sabe por quê? Porque 1/3 do Congresso Nacional responde a procedimentos criminais da Justiça. E muitos deles, devido ao foro privilegiado, famigerado foro privilegiado, tramitam no STF. Além disso, a Constituição é clara ao determinar que apenas o presidente da República, que indica o candidato, e o Senado, que sabatina e aprova o indicado, participam da escolha do novo ministro. Sondar a elite do Judiciário Federal para que eles interfiram no processo de nomeação está mais para um conluio do que para uma consulta. Mas foi justamente o encontro semana passada na casa do senhor Gilmar Mendes que sacramentou a indicação do doutor Cássio Nunes ao STF. E vejam que coincidência, Gilmar Mendes é o relator da ação contra Flávio Bolsonaro no STF. O que significa isso na prática? Que o presidente da República escolheu seu primeiro indicado ao STF para agradar os 2 ministros do Supremo responsáveis pelo processo do seu filho. E fez questão de visitá-los em casa, numa demonstração pública de submissão, disfarçada como um ato de cordialidade. Só que, para azar do Brasil,
além de não se declararem suspeitos para julgar processos em que há conflito de interesse, de acumularem contra si pedidos de impeachment no Senado por abuso de poder e de endossarem um inquérito inconstitucional para perseguição de opositores políticos, esses dois ministros, Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, colecionam decisões e colecionam opiniões a favor da impunidade. Eles são contra a prisão após julgamento em segunda instância, ato contínuo a favor da soltura de criminosos condenados. Ou seja, em matéria de direito penal, aquilo que defendem Dias Toffoli e Gilmar Mendes é o oposto do que deseja a população de bem, que, em última análise, é a grande vítima dos criminosos beneficiados pela atuação dos ministros do Supremo. Então, a julgar por seus apoiadores na esquerda, no centrão, na advocacia milionária e no STF, Cássio Nunes seguirá essa mesma direção, na contramão da sociedade. E pior é que não é nem a primeira vez que o presidente faz uma indicação que contraria seu compromisso de campanha de endurecer o enfrentamento ao crime e à impunidade. Sob gestão do novo Procurador-Geral da República, nomeado pelo Bolsonaro fora da lista tríplice, o combate à corrupção está sofrendo grandes abalos, com a desarticulação de forças-tarefa e demissões em massa de procuradores indignados. Fora que a própria atuação do presidente tem decepcionado. Além do silêncio sobre a adulteração do pacote anticrime no parlamento e sobre as decisões judiciais criativas, para dizer o mínimo, no STF, ele sancionou, sem exercer aí o seu direito de veto, a criação do juiz de garantias, a lei de abuso de autoridade e as alterações nas regras da prisão preventiva e da delação premiada. Ou seja, no governo Bolsonaro foram aprovadas leis mais brandas contra o crime, que dificultam a persecução penal. E foi nomeado um chefe do Ministério Público que trabalha contra a autonomia funcional dos seus procuradores. Esses são fatos já consumados. Mas o que está por vir é infinitamente mais grave. Tanto que o grande jornalista J.R. Guzzo publicou um artigo intitulado Do Ruim ao Péssimo, concluindo que, aspas, Bolsonaro conseguiu algo que parecia fora do alcance humano, piorar o STF. É uma análise pertinente a do jornalista, porque apesar de todos os seus defeitos, o ministro decano da Corte, Dr. Celso de Mello, possui uma grande qualidade: ele está prestes a se aposentar.